Muito bem, expectativa do retorno do Congresso e também, claro, das atividades do Supremo Tribunal Federal, que o Supremo deve abrir agora o ano com um foco em pautas voltadas a temas trabalhistas e também ambientais. Quem está de volta conosco agora na Jovem Pan é o André Anelli. André, fica a grande expectativa, a gente sabe que as decisões, muitas vezes geram repercussões imediatamente na sociedade brasileira e fica agora a expectativa desse ano aí do judiciário que tem ganho tanto protagonismo aí no cenário brasileiro, não é isso, André? É isso mesmo, Marcelo. O judiciário voltando agora em fevereiro e a maioria dos casos analisados já nesse começo, então, de retomada dos trabalhos, trata de ações voltadas à pauta trabalhista. Um dos exemplos é um processo que questiona o vínculo empregatício entre um entregador de refeições e a plataforma Rappi. Outro caso é o julgamento que vai definir se empresas públicas ou de sociedade mista poderão demitir por justa causa funcionários admitidos em concursos públicos. Já na primeira sessão do ano, a pauta principal vai ser a análise do recurso do INSS sobre a revisão da vida toda. No plenário virtual, o julgamento estava com 4-3 pela chamada modulação de efeitos, que é aquele processo para determinar o período temporal em que a decisão vai passar a valer. A decisão foi suspensa pelo ministro Alexandre de Moraes, que pediu destaque e assim zerou o placar e levou o tema para ser analisado no plenário físico. Lembrando que os ministros da Suprema Corte, eles entraram em recesso no dia 20 de dezembro do ano passado e os prazos processuais ficam paralisados até 31 de janeiro e aí começam a contar então a partir de fevereiro, justamente data da retomada dos trabalhos. Marcelo. André Anelli, diretamente de Brasília, daqui a pouco você retorna na programação da Jovem Pan. Quero ouvir o Gustavo Segré. Gustavo, hoje, com certeza, a escalação da seleção brasileira ninguém sabe mais no Brasil, se você perguntar até para quem acompanha o futebol. Mas a escalação do Supremo todo mundo já sabe de cor, né, Segré? Esse protagonismo que a Corte Máxima do país vem tendo nos últimos anos. E aí fica toda a expectativa, então, justamente para o início dos trabalhos do STF, Segré. E vou mais longe, Marcelo, perfeita a tua apreciação. Quando Montesquieu, lá há muitos anos atrás, escreveu O Espírito das Leis, determinou que a participação dos três poderes seria independente e que uma das características do judiciário era a invisibilidade. Coisa que aqui não aplica, obviamente, porque concordo contigo. Muitos não sabemos o nome dos jogadores, mas todos, uma grande maioria, sabe o nome dos 11 ministros da Corte. Quando nós falamos de segurança jurídica e investimentos do exterior, tem a ver com isso. Imagina uma empresa que fez algum investimento em determinadas circunstâncias, por exemplo, em delivery, e agora se toca que muda a lei pela interpretação do judiciário e toda aquela estrutura tributária que ele fez não está mais valendo, vale outra. E aí, como é que fica? Esses são os problemas que o Poder Judiciário não identifica como um problema real para a geração de emprego e a captação de investimentos, sobretudo do exterior, que não conhece a cultura, que não conhece a legislação e que tem que tomar a base sobre o que está escrito, não sobre o que está interpretado. Então vamos aguardar, mas vai ser um ano que promete muitas e fortes emoções no Judiciário. E Segré, já que o Matos falou de escalação para a seleção brasileira, chuta para a gente aí uma pauta na sua avaliação que nesse ano vai ser uma pedra no sapato do governo. A desoneração. E para mim o problema principal que o governo lamentavelmente não entende, que é a busca do equilíbrio fiscal. A Argentina é um bom exemplo disso, Paula. Quando você não cuida o equilíbrio fiscal, você tem déficit, e quando tem déficit precisa ser financiado, ou através de emissão monetária, que gera inflação, ou através de emissão de títulos públicos, que gera aumento da dívida, sobretudo em termos do percentual com o PIB, e aí, inclusive, nós temos hoje a metade do orçamento vai para o pagamento de juros da dívida. Então, quanto aumenta a dívida, aumentam os juros também. E a outra é a questão, a carga tributária, que o governo está desesperado por arrecadar. Na contrapartida, seria a diminuição do gasto público, mas é um palavrão falar disso para o governo. E é uma pena, porque se o governo prestasse atenção nisso, em função dos outros indicadores, geração de emprego, aumento da atividade econômica, inclusive desemprego e inflação,
O Brasil poderia estar voando no mundo, mas o governo não vai por essa linha.